O sistema político brasileiro, com sua complexidade e suas próprias regras não escritas, encontra no STF o seu guardião mais fervoroso. O ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, defende o papel da Suprema Corte como peça fundamental para a estabilidade política nacional. Ele afirma que o Supremo atua como um árbitro, garantindo que as regras do jogo democrático sejam respeitadas, mesmo quando o jogo se torna particularmente acirrado. É fascinante observar como a autoridade máxima do judiciário se autoproclama a salvaguarda da ordem, enquanto suas decisões são, por vezes, o próprio epicentro do debate sobre a estabilidade. A política externa conduzida pelo atual governo parece ser vista por alguns analistas como um trunfo para o crescimento do Brasil. A recente reunião entre o presidente Lula e o mandatário americano, Donald Trump, foi interpretada como um sinal de potencial aproximação e cooperação em termos diplomáticos e comerciais. O encontro buscou restabelecer pontes e sinalizar um clima de cordialidade após um período de atritos, abrindo espaço para negociações futuras. A arte de equilibrar as relações internacionais, especialmente com potências como Estados Unidos e China, é um exercício de pragmatismo que, por vezes, beira malabarismo. O STF publicou o acórdão que limita os chamados penduricalhos no judiciário, restringindo benefícios extras e proibindo a criação de novas verbas por meios que não envolvam o processo legislativo tradicional. A decisão visa coibir práticas que inflavam os salários do funcionalismo público, especialmente no judiciário, com base em resoluções e leis locais. A medida, embora técnica, tem implicações diretas na disciplina fiscal e na percepção pública sobre os gastos com o aparato estatal. É um movimento interessante ver o judiciário impor limites a si mesmo, uma espécie de autoconhecimento financeiro que, se mantido, pode ser um alento. A Câmara de Comércio do Brasil aprovou a Política Nacional para Minerais Críticos e Estratégicos, focada em materiais essenciais para veículos elétricos e painéis solares. O projeto avançou no Congresso Nacional, sinalizando um direcionamento para a exploração e o aproveitamento desses recursos no país. A matéria agora segue para a sanção presidencial, definindo o arcabouço legal para a gestão desses minerais. Um passo pragmático em direção a um futuro com maior demanda por esses insumos, mas que levanta questões sobre a soberania e a repartição dos lucros. O professor Nildo Ouriques, presidente do IELA, tece críticas à forma como a política externa brasileira tem sido conduzida sob o governo Lula. Sua análise aponta para uma aparente banalização do tema, com a entrevista coletiva após o encontro com o presidente americano sendo um ponto de foco. A crítica sugere que a diplomacia brasileira pode estar perdendo sua capacidade de articulação estratégica em um cenário global complexo. A política externa, quando tratada com leveza excessiva, corre o risco de se tornar um espetáculo, e não uma ferramenta de poder. Brasil e Estados Unidos apresentarão, em 30 dias, uma proposta conjunta para um acordo de novas tarifas, um desdobramento direto do encontro entre Lula e Trump. Os presidentes trocaram elogios públicos, destacando um clima de cooperação e cordialidade que parece ter sido restabelecido. Essa iniciativa diplomática visa aprofundar as relações comerciais entre os dois países. A promessa de um acordo sobre tarifas em 30 dias soa como um otimismo calculista, a ver se o pragmatismo prevalecerá sobre a retórica. Após o encontro entre Lula e Trump, o Planalto percebe uma mudança no clima das relações entre Brasil e Estados Unidos. Celso Amorim, assessor presidencial, afirma que a reunião abriu espaço para negociações comerciais e reduziu a tensão acumulada em meses de atritos. Essa melhora no ambiente diplomático pode facilitar avanços em diversas áreas de interesse bilateral. A percepção de uma mudança de clima é um termômetro político importante, mas os resultados concretos de um acordo de tarifas dirão se foi mais do que uma pose diplomática. O Brasil isentará cidadãos chineses de visto a partir de 11 de maio, numa medida de reciprocidade que visa impulsionar o turismo. Essa decisão, que entra em vigor na data estipulada, busca atrair mais visitantes da China, um mercado já em crescimento mesmo com as exigências anteriores. A isenção de visto é uma ferramenta de política externa com potencial impacto econômico direto no setor turístico.
Abrir as portas para mais turistas é uma estratégia de inteligência econômica, mas o foco excessivo em um único mercado pode gerar dependência. O presidente Lula busca uma aproximação moderada com Donald Trump, enquanto o americano prioriza sua agenda geopolítica, com o Brasil em um papel de ativo estratégico. Essa manobra coloca o país em uma posição delicada entre os interesses dos Estados Unidos e da China. Paralelamente, um ministro azul do TST critica o ativismo judicial. Navegar entre duas potências globais e ainda lidar com as contradições internas do próprio sistema é um feito que exige mais do que boa vontade. O governo federal decidiu zerar impostos em algumas importações, ampliando a política de redução tarifária. A isenção da tarifa de importação para certos produtos busca, em tese, baratear o acesso a bens e estimular a economia. Essa medida faz parte de um pacote de ações governamentais voltadas para a gestão econômica. A política de zerar impostos é um argumento tentador para o eleitorado, mas os efeitos colaterais sobre a arrecadação e a indústria nacional precisam ser devidamente ponderados. O Papa Leão XIV, em seus primeiros gestos, demonstra uma aposta na busca pela paz em um mundo assolado por 120 conflitos ativos. Sua estratégia parece focar na força do símbolo e na desescalada retórica para influenciar o cenário global. A ideia de que a paz pode ser alcançada através de gestos proféticos e da linguagem é uma abordagem que, historicamente, tem resultados mistos. Em um mundo em chamas, a busca pela paz é um ideal nobre, mas a eficácia de gestos simbólicos frente a interesses concretos é sempre um ponto de interrogação. As terras raras, minerais críticos para a tecnologia moderna, são o novo foco da geopolítica global. Da inteligência artificial aos sistemas de defesa, esses elementos definem novas disputas territoriais e reconfiguram cadeias produtivas. A importância estratégica desses minerais é comparável ao petróleo no século passado. Quem controla os minerais críticos, controla o futuro tecnológico. Uma verdade incômoda para nações que dependem de importação. A aprovação da Política Nacional sobre Minerais Críticos pelo Congresso Nacional, que anexa o Brasil à estratégia dos Estados Unidos, é denunciada por alguns parlamentares. A crítica aponta que o projeto, ao não impor limites claros à exploração, pode representar uma ameaça à soberania nacional brasileira. A preocupação é que a dependência de estratégias externas possa comprometer a autonomia do país na gestão de seus recursos. A vinculação do Brasil a estratégias de outras nações, especialmente em recursos estratégicos, exige um escrutínio rigoroso para evitar a perda de controle sobre o próprio destino. O Brasil, ao longo de boa parte de sua história, ocupou posições econômicas relevantes sem, contudo, exercer uma centralidade efetiva no cenário mundial. Essa nova conjuntura, onde o país se torna um ativo estratégico, sugere uma mudança na forma como é percebido e utilizado no tabuleiro geopolítico. O mundo mudou, e o Brasil, com seus recursos e sua localização, parece estar sendo reposicionado. Ser um ativo estratégico pode significar oportunidades, mas também a sujeição a agendas que não são totalmente próprias. A reunião entre Lula e Trump em Washington gerou debate sobre o que foi discutido e o que ficou de fora da pauta oficial. Lula expressou satisfação com o encontro, enquanto Trump manteve seu foco em sua agenda geopolítica. A transparência nas negociações de alto nível é fundamental para a compreensão das implicações para o país. O que fica de fora de uma reunião presidencial costuma ser tão ou mais importante do que o que é publicamente declarado. O Brasil lidera o ranking global de investimentos chineses em 2025, ampliando seu protagonismo em setores como energia, mineração e tecnologia. Essa posição de destaque reflete a crescente influência chinesa na economia brasileira. O país se consolida como um destino-chave para o capital vindo da China. A liderança em investimentos chineses, se bem gerida, pode ser um motor de desenvolvimento, mas exige cautela para evitar a excessiva dependência. As ações europeias recuaram em virtude do aumento das tensões no Oriente Médio. O recrudescimento do conflito na região impactou negativamente os mercados financeiros. A instabilidade geopolítica global tem efeitos diretos e imediatos sobre a economia.
A fragilidade das bolsas de valores diante de conflitos distantes demonstra a interconexão e a vulnerabilidade do sistema financeiro global. O rendimento dos mais ricos no Brasil é 13,8 vezes maior que o dos mais pobres, segundo dados do IBGE para 2025. Os mais vulneráveis tiveram uma renda mensal de R$ 663, enquanto a desigualdade social se mantém gritante. Essa disparidade salarial é um reflexo da estrutura socioeconômica do país. A concentração de renda é um problema estrutural que persiste, apesar de qualquer discurso de inclusão. A parcela mais rica da população brasileira, 10% do total, concentrava 40,3% da massa de renda em 2025. Os dados divulgados pelo IBGE evidenciam a profunda desigualdade na distribuição de riqueza no país. Essa concentração de renda é um indicador da persistência das disparidades socioeconômicas. A riqueza, como a água, parece ter um curso natural para os bolsos que já estão cheios. A Bolsa de Valores brasileira corrige seus índices, enquanto o câmbio mantém sua valorização. Esse cenário econômico reflete a volatilidade e as dinâmicas específicas do mercado financeiro nacional. A conjuntura é marcada por movimentos de ajuste e tendências de valorização cambial. No jogo de xadrez da economia, cada peça tem seu movimento, e o espectador atento observa as jogadas. A denúncia sobre a falta de fiscais no Brasil para apurar casos de trabalho escravo foi enviada aos Estados Unidos. As investigações sobre essa questão foram abordadas durante a reunião do presidente Lula com Donald Trump na Casa Branca. Essa iniciativa expõe a dimensão internacional do problema e a busca por cooperação para sua solução. A falta de fiscalização é um sintoma de um Estado que, por vezes, parece mais preocupado com o próprio tamanho do que com suas funções essenciais. Você sabia que enquanto o governo anuncia isenção de impostos, a concentração de renda atinge níveis alarmantes, com os 10% mais ricos detendo mais de 40% da massa de renda? Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. O Brasil e os Estados Unidos apresentarão em 30 dias uma proposta para um acordo de novas tarifas, um desdobramento direto do encontro entre Lula e Trump. Os presidentes trocaram elogios públicos, sinalizando um clima de cooperação e cordialidade que parece ter sido restabelecido. Essa iniciativa diplomática visa aprofundar as relações comerciais entre os dois países, buscando um entendimento sobre tarifas. A promessa de um acordo sobre tarifas em 30 dias soa como um otimismo calculista, a ver se o pragmatismo prevalecerá sobre a retórica. A venda da mina de terras raras em Goiás por 2,8 bilhões de dólares levanta uma questão: isso é soberania ou entrega de recursos estratégicos? Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. O Brasil isentará cidadãos chineses de visto a partir de 11 de maio, numa medida de reciprocidade que visa impulsionar o turismo. Essa decisão, que entra em vigor na data estipulada, busca atrair mais visitantes da China, um mercado já em crescimento mesmo com as exigências anteriores. A isenção de visto é uma ferramenta de política externa com potencial impacto econômico direto no setor turístico. Abrir as portas para mais turistas é uma estratégia de inteligência econômica, mas o foco excessivo em um único mercado pode gerar dependência. Se informação importa para você, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa saber e se inscreva no canal. Ative o sino, as notícias não esperam. Nos vemos amanhã.